Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O intuito dessa aula é estarmos criando aí o nosso estilo para as próximas aulas que nós vamos falar sobre tags textuais, certo? Na aula anterior eu mostrei para vocês como construir o nosso repositório e como ele iria ficar e se comportar em diferentes telas, certo? A ideia é que a cada aula que nós vamos construindo, nós vamos adicionando esses quadradinhos branco aqui com os temas e os assuntos das aulas, certo? Então, antes de mais nada, antes de irmos para o assunto dessa aula, nós vamos apagar todo esse conteúdo e vamos deixar apenas a primeira caixinha em branco, certo? Então, eu vou abrir aqui o meu VS Code, vou abrir a pastinha lá de desenvolvimento web. Bom, pessoal, aqui com o VS Code aberto, eu vou deixar apenas esse primeiro trecho de código, ok? O resto todo, daqui para baixo, eu vou apagar. Lá embaixo só vai sobrar a tag de fechamento do body e a tag de fechamento do nosso HTML, certo? Então aqui eu já vou começar a alterar, vou colocar tags textuais 1 e aqui eu já vou fazer a linkagem para esse meu exercício de tags textuais 1, certo? Então como eu vou fazer isso? Lá na nossa pasta do desenvolvimento web, eu vou abrir ela e vou criar uma nova pasta aqui dentro, certo? Vou chamar ela de tags textuais, tudo junto, ok? E aqui no VS Code, ele já aparece essa pastinha para mim, tá, pessoal? Caso não apareça, cliquem aqui no refresh que ele vai atualizar para vocês. Agora, dentro dessa pastinha de tags textuais, eu vou criar um arquivo chamado tags textuais underline i, que vai ser a nossa primeira aula de tags textuais, .html, certo? E agora eu já posso fazer a linkagem aqui no meu index. Como eu faço isso? Apago essa hashtag, coloco ponto barra e ele já aparece a pasta aqui de tags textuais. Clicando na pasta de tags textuais, ele vai aparecer o meu arquivo tags textuais underline i.html, eu clico nele e ele já está com a linkagem feita, tá, pessoal? Posso salvar aqui o index e nós não vamos mexer mais nele nessa aula, certo? Só para mostrar para vocês como ficou aqui o repositório, depois que eu apaguei o resto do código, só fica essa primeira caixinha, tá? Conforme nós formos passando as aulas, nós vamos adicionando as próximas caixinhas, certo? Agora eu vou abrir o arquivo de tags textuais underline i, né, .html, e vou criar a minha estrutura do HTML5, certo? Então, aqui em title, eu posso colocar tags textuais i, né, quer dizer, tags textuais 1, vou mudar aqui para português do Brasil, e já vou fazer a linkagem, certo, do nosso arquivo CSS. Então, eu escrevo link, .css, e ele já cria aqui a linkagem do CSS. O nome do nosso arquivo vai ser style underline tags textuais, certo? Agora eu vou criar esse arquivo CSS. Vou clicar aqui em novo, style underline tags textuais.css. Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui até um jeito mais fácil de criar esse arquivo. Lá no tags textuais.html, se eu segurar o Alt e dar um clique aqui, ele já pede para criar o arquivo, certo? Então, é bem mais fácil fazer desse jeito. Segura o Alt, clica no nome e ele já cria automático, certo? Então, vou salvar aqui. Se eu for no meu repositório e der um clique, ele já carregou a nossa página. Vejam aqui que na aba já está tags textuais, conforme nós deixamos aqui, certo? Agora eu vou fazer o estilo dessa página. Então, primeiramente eu vou mudar a cor de fundo do meu body. Então, eu vou chamar aí background-color e vou colocar a cor light slate gray, certo? Que é esse cinzinha. Salvei, vou testar aqui para ver se ele está puxando CSS, tudo ok, certo? Então nós vamos aqui criar uma H1, que vai ser para os nossos títulos, vou colocar um text align, ou seja, um alinhamento de texto centralizado, certo? Então os nossos títulos serão centralizados e vou colocar a cor da fonte para branco, certo? Então vamos criar aqui no tags textuais underline 1, né? Um H1 escrito tags textuais
1. Beleza? Vamos testar para ver. Olha lá como ficou. Então, nós temos aqui um título H1 em branco centralizado, certo? Vamos voltar lá para o CSS. Agora eu vou criar uma div, certo? Essa div, ela vai ter uma largura de 500 px, certo? Então, width é largura, ou width, eu não sei a pronúncia direito, e uma altura h de 500 px também, certo? Então, vai ser um quadrado. E vou colocar a cor de fundo desse quadrado para branco também, beleza? Salvei aqui, vamos testar lá. Opa, não puxou por quê? Aqui em tags textuais eu não criei a div, né? Então nunca iria aparecer. Vou criar a div aqui em tagstextuais.html e agora sim vai aparecer o nosso quadrado em branco. Só que eu quero que esse quadrado, assim como o meu texto H1, fique centralizado. Então vou colocar aqui no style uma margem alto, ou seja, ele vai assumir uma margem automática, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vou salvar e testar esse documento, olha lá, então já ficou centralizada a nossa div, certo? E agora também eu vou adicionar um border radius, que é o arredondamento das nossas bordas, de 20 px. Olha lá, então já deu uma diferença, certo? E além disso, eu vou colocar um padding de 10 px, ou seja, esse padding funciona como uma margem interna, tá, pessoal? Então, tudo que eu for colocar aqui dentro, ele vai ter um espaço de 10 pixels aqui da borda, seja ela da esquerda, da superior, da direita ou da de baixo, certo? Então, esse é o nosso estilo que nós vamos usar nas próximas aulas de tags textuais. Espero que não tenha ficado tão complicado, né? Até porque nós mexemos hoje nessa aula em 3 arquivos diferentes, mas acho que foi bem tranquilo. Na próxima aula nós vamos implementar as tags textuais 1 e te vejo lá.